Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tá bem. Você? Tô bem. Tem novidades. Manda. Fechei o contrato com o cara hoje. Parabéns, show. Melhor do que... Não esperava. Foi o melhor que eu plantei. Que bom. Parabéns. Você tá bem mesmo? Uhum. Boa tarde a todos. Boa tarde, estou na rua, mas já estou ouvindo.
Boa tarde. Hoje é o dia do silêncio. Bem, vamos começar. Hoje eu vou ter que parar um pouco mais cedo. Preciso sair. Então, hoje vai ser mais breve ainda. Pode começar. Então vai ser. Boa tarde, pessoal. Eu vou logo lendo aqui o que eu achei interessante e me vi, né, nessas frases. As pessoas ricas pensam posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam que posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas, elas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Aí, na seguinte frase, ele ainda diz: deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante, não se tem tudo. E as pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma outra coisa, enquanto os ricos optam por ambas. No caso de agora em diante, quando você se confrontar, né, com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental, a pergunta é: como posso ter as duas coisas? O questionamento mudará a sua vida e o livrará de um modelo de escassez e limitações, e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Eu me vi muito assim, nesse universo de limitações, e hoje eu reconheço que o que eu tinha certeza dentro de mim, eu não coloquei em prática, porque quando as pessoas falavam para mim, a gente não pode ter tudo, eu aceitava isso porque era a minha situação que eu escolhi, né, estar naquele momento de não ter as coisas e não poder ter tudo. E foram minhas ações, né, que fizeram com que isso que as pessoas falavam, e elas têm uma convicção dessa visão de não ter o conhecimento, eu acreditar. E eu passei muito tempo dentro desse contexto. Ou dizer assim, simplesmente: tu sonha muito alto, desce daí, Cleide, desce. Isso aí tá longe. Sonhar é barato, sonhar é de graça. Conseguir é outro patamar, é outra coisa. E eu aceitava, escolhi e vivi assim. Mas, graças a Deus, né, não sou mais assim. Eu não sou a pessoa que vou viver de limitações, eu não vivo mais de limitações. Eu escolhi outro meio e a abundância na minha vida, e eu posso ter, sim, as duas coisas. Eu não preciso escolher ou uma ou outra, eu tenho todas as coisas que eu quiser. Claro que dentro de um planejamento eu vou conseguir, beleza, ou uma ou outra, eu posso ter as duas. Mas para isso tem que ter meu comprometimento, né, seguir as minhas metas
e eu consegui as minhas coisas. E em outra frase também que eu deixei aqui, para terminar, foi que você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Você foi longe. Ah, foi? Ah, tá. Então, eu paro aqui. Então, essa é a minha contribuição. Eu posso falar agora. Boa tarde, gente. Esses 2 capítulos mexeram bastante comigo, né? A questão de limitar o sonho e também não escolher entre um e outro, se julgar capaz de conquistar tudo. Né? Então, passado, realmente eu tinha uma crença muito forte de quero ser independente, não quero depender de ninguém. E isso era como um modo de ver que eu precisava focar em uma área específica, né, que é a área profissional, a área financeira, e todas as demais áreas acabaram ficando muito escanteadas. A saúde, né, eu pesei mais de 100 quilos, estava com um relacionamento muito conturbado, familiar, meu filho, já trazendo sequelas para meu filho de tudo aquilo que eu vivi quando eu era mais nova. Então, por algo que eu escolhi focar. E quando áreas importantes da nossa, eu entendi, né? Áreas importantes da minha vida eu estava negligenciando, eu até consegui conquistar muito do que eu queria, né? Eu adquiri meu carro, minha casa, tinha um trabalho que me proporcionava uma boa renda, mas não era feliz. Né? Então, eu tinha a minha mente muito limitada no que eu queria, em algo muito específico. Foi quando, nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu vi que existem a vida não se resume ao profissional, não se resume a financeiro, né? A gente precisa diariamente, eu precisava diariamente trabalhar todos os outros pilares, né? Então, hoje, eu tenho realmente, estou sendo mais ousada, né? Colocando metas em todas as áreas, né? E não só uma meta, 2 ou 3 metas. Então, rompendo crenças, paradigmas, né? Então, nesses últimos 3 anos, realmente foram anos, assim, de muita entrega, tem sido, né? Muita entrega e superação. Então, me livrar da mente de escassez hoje, né? Mudar minha mente realmente tem sido meu foco, meu grande foco, né? Porque o que eu pensava, eu não quero ser independente, eu não quero depender de ninguém. Então, era uma meta negativa, não era uma meta positiva. Né? Então, isso é uma mudança de mentalidade. Essa é a minha contribuição. Boa tarde, gente. Esse capítulo desse arquivo de riqueza me fez muito voltar à minha história, né? A criação, o modelo que eu recebi, que a gente não pode ter tudo o que quer, ou uma coisa ou outra, mas isso criou a mentalidade de mediocridade, né? Que, claro, vivi situações escassas na infância em que a gente não podia nem escolher, não tinha nem como escolher, porque realmente não tinha. E quando tinha, não era nem escolha minha, era da mãe, né? Ó, a gente tem isso aqui. Isso aqui é o que eu tenho. Então, não tinha nem a opção de escolha. Aí eu cresci com isso, tanto que hoje, eu, claro, com a mudança de mentalidade, mas não tem aquela questão eu quero isso, aquilo, de bens materiais. Mas a gente foca, eu criei meu planejamento para um futuro, lógico, e reconstruir essa crença de mediocridade, isso aí é um desafio, porque é um modelo forte, impregnado, e que a pessoa tem que mudar o mindset, né, o pensamento.
E eu achei fantástico. Foi tão fantástico que desapareceu. Sério, fantástico. Bora pro Foi, próximo. caiu. Ivanice tá só de ouvinte, Carlos também tá só de ouvinte, Carlos. Não, eu vou entrar agora. Boa tarde de mais uma vez, pessoal. Eu vou ser bem breve com a minha parte, porque assim, nesse início aqui, a parte que, quando ele fala aqui, né? As pessoas ricas pensam, posso ser duas coisas, as pessoas de mentalidade pobre, posso ter uma coisa ou outra. Eu me vi aqui nessa situação aqui, por exemplo, não se pode ter tudo. Na primeira parte que ele diz assim, nunca se tem o bastante, eu não me identifiquei com essa parte, mas na segunda frase, não se pode ter tudo, isso sempre foi uma coisa presente na minha vida, né? E assim, desde de garoto, sempre fui de uma família humilde, né, pobre, né? E aí sempre tive aquela assim, muitas vezes não verbalizada a coisa, mas existia aquela coisa compreensível de que a gente não podia passar de determinado nível, que eu não poderia passar de determinado nível, que certas coisas não era para mim, né? Até no campo educacional mesmo, eu fui criado com aquela mentalidade que, por exemplo, uma universidade era algo para uma pessoa de outro nível, né? Para um filho de um rico, né? O filho do pobre tinha que ser pedreiro, tinha que ser vigilante, tinha que ser né, essas partes de serviços mais braçais. E essas coisas, né, apesar de ser criado próximo à Universidade Federal ali, essas coisas me limitavam muito e me sabotavam, porque não faziam com que eu não me permitiam correr atrás dos meus sonhos, de algum sonho mais adiante. Mas graças a Deus eu consegui vencer muitas coisas dessas. Consegui vencer algumas coisas mais recentes, mas consegui vencer. E hoje eu tenho essa mentalidade de que eu posso ter vivo numa briga com o tempo, né? Porque eu trabalho, tenho meu trabalho toma bastante do meu tempo, mas assim, vivo com essa briga com o tempo, mas nunca desisti e estou aqui na luta e eu vou conseguir. Delari, foi tão fantástico que tu desapareceu, parecia mágica. A internet caiu aqui. Mas deu para concluir, né? Só concluiu fantástico. Aí, se foi fantástico mesmo. Entendemos como foi Aham, fantástico. tá certo. Concluiu? Eu concluí, eu parei na parte que foi fantástico, foi. Fantástico. Pronto, fantástico é me comprometer e conseguir com os objetivos. Não é a parte de escolher, é sim de traçar a meta, objetivo e conquistar. Conquistar os meus objetivos, é isso aí. Show. Eu queria fazer uma prova social com vocês. O bom seria que todos estivessem com as suas câmeras ligadas, porque uma prova social bem interessante. Eu queria mostrar para vocês uma prova social que acontece muito. E é muito forte essa prova social. Tá? Giovanni está na rua, então ela não pode, né? Mas vamos lá. Eu iniciei e fiquei calado. Pela primeira vez, eu não falei muita coisa, fiquei bem calado. Ovelhinha, quando começou a falar, ela falou algumas coisinhas, né, de que fechou um novo contrato e tal. E eu fiz só assim, massa, parabéns. A minha postura, a forma como eu me posicionei, é uma prova social para com vocês. Por quê? Na mente passa, Elton não tá bem. Elton, você tá bem? Veja, por que eu quis iniciar
com essa forma. Se lembra que nós estamos buscando ter nossa meta, nossos objetivos? Massa. Porém, a sua postura, ela também influencia. Ela influencia demais. E nós estamos no digital. Então, eu iniciei com essa postura, a ovelhinha já ficou um pouquinho preocupada. Alto, você está bem mesmo? De verdade? Agora, por que eu fiz isso? Para que vocês possam pensar como é que as pessoas estão vendo vocês. Porque para fechar negócio, você tem que passar a impressão de que você está muito bem. Porque quando você já chega assim, pessoal, tá vibrando, todo mundo vibrando, você, uhul, uhul, tô aqui. Ou seja, quer participar, quer crescer, quer conquistar, a sua aparência, a forma como as pessoas lhe veem, não é como você está ou se sente, mas a forma como as pessoas lhe veem vai fazer toda a diferença na hora de você fechar grandes negócios ou fechar pequenos negócios ou conquistar mais de uma coisa sem abrir mão de nada. Porque aqui o autor está dizendo que as pessoas de mentalidade rica pode, né, ter as duas coisas. Então, eu posso ser uma pessoa extremamente tímida, mas eu posso passar a impressão de que eu sou extremamente extrovertido? Posso e devo. Eu preciso ter essa situação. Porque, veja, quando nós lemos, então eu posso ter as duas coisas. Imediatamente você pode levar isso para o campo financeiro. É verdade, também é verdade. Só que posso ter as duas coisas, isso envolve várias outras situações. Entre elas, eu posso ser eu sem aparecer na internet? Pode, as duas coisas. Você pode as duas coisas. Eu posso ser rentabilizado, posso fechar contratos, posso ganhar mais de uma renda? Pode. Mesmo trabalhando CLT 10, 12 horas por dia, pode ter as duas coisas. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de você não se limitar a uma situação. É isso que o autor está trazendo. Olha, você não pode encarar as coisas como se limitar a uma única situação. Então, eu fiz uma prova social. Comecei assim. Fiquei calado. Eu disse, hoje é o dia do silêncio. Fiquei bem assim, bem na minha e tal. Por quê? Porque automaticamente você, a sua mente, a sua percepção vai dizer assim, esse auto está diferente. Agora imagina, você passou por 2 meses, ou quase 2 meses, tem um monte de mudanças emocionais, mentais, decisões importantes que você precisa tomar, ou que já vem tomando essas decisões, e as pessoas vão olhar para você e ela vai encontrar exatamente essas duas coisas. Aí você se posiciona. Eu posso ser essa nova pessoa e a antiga? Pode. Você pode viver com as duas situações? Pode, porém, não pode viver com as mesmas crenças de antigamente. Essa não. As mesmas crenças de antigamente, essa você não pode ficar com as duas coisas, tá? Então, é importante a gente entender que nós estamos falando de opções, de você conquistar duas coisas ao mesmo tempo, mas, em muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão de algumas para conquistar essas duas ao mesmo tempo. Uma delas é, eu tenho que abrir mão eu não gosto disso. Se for para fazer isso, eu não vou não. Eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de conversar com pessoas, eu não gosto de cobrar, eu não gosto de vender, eu não sou vendedor, eu não gosto disso. Cara, se você começar com os seus achos, você não vai conquistar duas coisas, você só vai conquistar uma de cada vez. Uma de cada vez. E o autor está dizendo, olha, você tem que ter a mentalidade milionária, a mentalidade de rico, no sentido de você pode conquistar as duas coisas. Você não precisa limitar a conquistar uma de cada vez.
Eu posso, ao mesmo tempo, estar lendo um livro e estar fazendo as minhas ações? Lógico que pode. Eu posso ler 2 livros? Pode. Não você. Veja, entenda, aqui quando o autor começa a colocar que você pode ter as duas situações, encare isso como várias coisas que você pode fazer. Aí eu vou trazer uma delas, que é uma das que nós tocamos no assunto ontem, mas que é importantíssimo voltar para ele hoje. Você já imaginou que você pode ser uma pessoa remunerada sem estar fazendo quase nada? E ainda assim trabalhando CLT, ou concursado, ou enfim, tendo a vida corrida do mesmo jeito? Você já parou para pensar que você pode ter as duas coisas? Você pode ter as duas coisas. A diferença é que você não tem as duas coisas hoje, pode ser que uma delas você não acredita 100% ainda. Você não tem confiança 100% ainda para fazer as duas coisas. E eu vou dizer para você com propriedade, sabe por quê? Ontem teve um mentorado que ele tem a minha mentoria pessoal e ontem ele estava aqui e eu falava para ele uma coisa e ele dizia, Elton, mas na minha cabeça não entra. Aí eu disse, mas por quê? O que é que não entra? Ele, eu não sei, olha, tu fala, realmente é massa, mas quando vai para a prática, eu não sei. Eu digo, meu Deus, aquela caixa firme, e forte, que está lacrada com, acho que passaram meio mundo de fita na caixa para ninguém abrir, porque eu digo, por quê? Porque acha que só pode fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa, não entenda aqui como sendo, Elton, eu posso botar então em prática mais vou botar 5 coisas de uma vez só? Não estou falando disso, eu estou falando o seguinte, você vai traçar suas estratégias e no meio do caminho vai ter opções. Eu vou trabalhar com infoproduto, beleza, vou trabalhar com infoproduto, vai ter opções, eu posso aparecer ou eu posso não aparecer. E por que não ter as duas coisas? Você pode fazer as duas coisas. Você pode fazer as duas coisas. Eu vou trabalhar como consultor, mas eu sou CLT. Por que não pode ter as duas coisas? Por que não pode ser CLT e ainda ser consultor? Você pode ser as duas coisas. O detalhe aqui é que ainda é muito novo, ainda é uma mudança muito muito inicial, muito embrionária, está começando ainda, então fica mais difícil, por quê? Porque vai ter coisa que, ontem eu escutei muito, mas é porque eu disse, querido, pelo amor de Deus, você tem 24 horas, eu também tenho. A mesma 24 horas que eu tenho, você também tem, não muda em nada. Não, olha, o tempo é o mesmo para todo mundo. Aí se eu perguntar a Dani é mãe de família, cria seu filho, mas é empreendedora, empresária, mas também dirige, faz o Uber quando é necessário, mas também vende, porque ela tem produto, mas também ela dá mentoria, porque ela também é mentora, mas também ela é serva, então ela está se colocando no lugar ali como serva. Veja quantas coisas uma pessoa só dentro de 24 horas. O tempo não é o mesmo? Sim ou não, Dani? O seu tempo é igual ao meu? É igual. Mesmo tempo. Não mudou nada, é mesmo as 24 horas. O que muda é o meu pensamento em relação ao meu tempo. Eu posso muito bem pensar que o meu tempo é meu limitador, ou eu posso pensar, por que não ter as duas coisas? Garanto que essa leitura no livro você não pode não ter nem passado na sua cabeça disso. Poxa, Elton tá fazendo, por que não ter as duas coisas com o tempo? Porque é fácil você ler o livro e identificar só o que está aqui. Mas e o que não está aqui, que faz parte, que de repente são crenças limitantes, que são coisas que estão impedindo você de ter um outro resultado ou bater as suas metas que ainda não está batendo? Por quê? Porque ainda você está fazendo uma coisa de cada vez. Por que não as duas? Por que não as duas?
Ontem eu passei o dia fora, fui levar a minha esposa para fazer um exame, passei o dia fora. Quando eu cheguei, já foi em cima da hora para dar mentoria. Dei mentoria até 9h45. 9h45 até 1h30 da manhã, eu estava pegando o projeto porque eu tinha que entregar. Quando foi hoje de manhã, acordei bem cedo porque eu estava dando mentoria à Karina aqui em casa, logo cedo. Aí eu disse assim, por que não fazer as duas coisas? Fiz a mentoria, depois concluí o meu projeto. Hoje de manhã já estava pronto, agora já estou quase de saída. Por que não? É 24 horas, eu não vou ter mais tempo do que isso. Eu só preciso entender por que não ter as duas coisas. Aí isso no negócio financeiro. Ó, eu vou fechar um negócio financeiro. Aí o cara diz assim, ó, por que tu não faz assim? Tu me paga um valor fixo, e me paga um percentual pelo resultado. É o que ninguém vai querer, não. Oxe, tu acha que alguém vai querer pagar um fixo, ainda mais um percentual para o resultado? Sim, por que não as duas coisas? Ele só não vai querer se você não se posicionar, se você não souber se colocar, se você não tiver confiança naquilo que você está fazendo. Ontem o autor falou exatamente isso. Quer ganhar bem, quer ganhar muito, trabalhe por comissão, trabalhe por percentual, trabalhe por lucro por seu resultado. Isso gera muito mais dinheiro. Então, todas as vezes agora que você for fazer alguma coisa, pense sempre no seguinte: por que não ter as duas coisas? Eu posso ganhar um fixo e ainda ter uma comissão. Por que não? O que é que te impede? A princípio, a única coisa que lhe impede é o seu pensamento. E aí o autor diz assim, ó, pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Você já parou para pensar que quando ele fala universo de limitações, ele está colocando dentro desse universo as limitações maiores são as emocionais. Essas são as piores limitações. Por quê? Porque você pode ser pobre e amanhã você pode ser rico. Mas se você tiver uma limitação muito forte no seu emocional, você pode ser pobre hoje e amanhã ser miserável. Por quê? Porque a sua mentalidade ela é a maior limitante. Quando eu tenho limitação de conhecimento, é só eu pegar um livro e estudar que eu aumentei o meu conhecimento, já expandi. Quando eu tenho uma limitação de executar alguma coisa que eu não sei, é só fazer parceria com quem sabe, já expandi, então não estou limitado. Mas quando eu tenho uma limitação mental, emocional, essa daí ou eu desfaço, ou eu luto, ou eu busco sair dessa condição, ou realmente eu vou ter uma limitação para o resto da minha vida. Porque limitações físicas são superadas. Física que eu digo assim, no sentido de conhecimento, de busca, de aprender. Por quê? Você só vai ser bom naquilo que você está aprendendo quando você passar a praticar muitas vezes. Mas quando eu digo praticar muitas vezes, é praticar de forma exaustiva. É praticar de tanta gente, tantas vezes que você já vai saber as coisas antecipadamente, porque você já praticou muitas vezes. O nosso problema, eu me coloco dentro dele, é que nós queremos aprender hoje e hoje mesmo eu já quero ter o meu resultado. A busca, a velocidade pela resposta, pelo resultado, a velocidade disso prejudica. E tem prejudicado não só a nós aqui, tem prejudicado muitas pessoas na face da Terra. Por quê? Porque a velocidade do resultado, ele não vem na mesma velocidade do conhecimento. Eu aprendi agora, comecei a aprender. Cara, você só vai realmente ter um resultado muito bom quando você se tornar o melhor naquela área. Ontem eu perguntei, quem domina aqui o seu negócio? Se lembra que eu fiz essa pergunta? Quem domina? Se você domina, no mínimo você passou mais de um ano para dominar. Porque para dominar um negócio, você vai ter que gastar tempo, vai ter que ter esforço, vai ter que ter dedicação. E isso não vem com uma semana, 2 semanas. Se você disse que domina, no mínimo você tem mais de um ano no seu negócio. Estou correto?
Beleza. Então, para e pensa. Se eu domino, é porque eu tenho um conhecimento suficiente, porém, por que eu não acredito que esse conhecimento que eu tenho, que eu domino, que eu conquistei com muito tempo, porque a minha mente diz que todas as vezes que eu botar um negócio eu tenho que ter resultado rápido. Aí vai entrar numa outra situação, porque você vive num universo de limitações. Quando você vive nesse universo de limitações, a velocidade das coisas tem que ser mais rápida. Você sente essa necessidade de eu preciso disso para ontem, eu preciso disso para ontem, meu irmão. Olha, é o seguinte, eu estou vivendo uma vida muito escassa, as coisas estão faltando, eu estou precisando, cara, eu preciso disso para ontem. Aí sabe o que acontece com a maioria das pessoas que precisam das coisas para ontem? Dá errado. Dá muito errado. Aí tem uma frase que diz, né, que aquele que tem muita pressa come cru e quente. Ele come cru e ainda come quente. Por quê? Porque é apressado, ele não consegue esperar. Nós precisamos entender. Eu posso viver as duas coisas? Posso, porém, eu preciso entender a velocidade daquilo que eu vou ter as duas coisas. Eu vou estar sempre colocando, por que não ter as duas coisas se é possível? Massa, mas dentro da velocidade que você consegue. Não ultrapasse essa velocidade. E o autor, ele continua e diz assim, ó. Beleza. A partir de agora, todas as vezes que surgir uma possibilidade, você faz a pergunta: posso ter as duas coisas? Aí ele diz: esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação, e em troca lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Quando você passar a adotar essa informação, como? Como? O que é que eu faço? Qual é a estratégia? Eu falo com quem? Eu busco o quê? Eu passo quanto tempo? Como? É o como. Como eu faço? Ou como eu posso ter essas duas coisas? Esse como entra muitas situações. Eu vou em busca de encontrar como eu consigo ter essas duas coisas. Com conhecimento? Então vai atrás de conhecimento. Com amizade? Tenha boas amizades. Com relacionamento? Faça excelente relacionamento. Com dinheiro? Cara, tenha dinheiro. Véio. Com meu trabalho? Trabalhe bem. Mas como eu consigo ter as duas coisas? Eu posso ser CLT e ainda assim ganhar por fora? Como? Como? Aí você precisa pensar nas estratégias. Como é que isso é possível? Eu preciso pensar desse jeito. E o autor está dizendo que quando você passar a adotar isso, ele diz que mudará a sua vida. Por quê? Porque você vai se livrar do modelo de escassez. O modelo de escassez diz assim, olha, ou faz uma coisa ou faz outra. Não dá para ter tudo. Não dá, meu irmão, para ter tudo. Ou você fica num ou fica no outro, mas tudo não dá. E o autor, mais lá em cima, ele diz uma coisa que para mim é muito, muito importante a gente entender isso, que ele diz o seguinte, ó, nunca é o bastante, não se pode ter tudo. E aí ele diz assim, verdade, ninguém pode ter tudo. Tudo, o que significa tudo no universo. Mas você pode ter tudo o que você sempre quis. Ele está dizendo que o universo é muito grande e não se pode ser tudo. A vida é uma só, você não consegue ter tudo. Mas você consegue ter tudo o que você determinar para você. Você não precisa ter as limitações para conquistar o tudo que é seu. O meu tudo pode ser diferente do tudo de Ovelhinha. Pode ser diferente do tudo do Carlos. Cada um vai ter o seu tudo. Mas que é possível conquistar tudo, é possível conquistar o seu tudo. Então, na nossa mente, quando a gente diz assim, não, pô, é impossível ter tudo. Sim, mas depende. Você quer tudo, quer ter tudo dos outros, tudo do mundo, tudo do planeta?
Aí realmente eu vou dizer que tudo você vai conseguir, não. Mas qual é o teu tudo? O teu tudo termina onde? E começa onde? Então, o meu tudo ele precisa ser grande, ele precisa ser vasto, mas ainda é o meu tudo. Ah, vou dizer um dos meus tudo. Ah, meu tudo é viver de marketing digital e viajar por todos os países sem precisar me preocupar em pagar aluguel. Esse é meu tudo. Então vá atrás, meu irmão, do seu tudo, porque esse tudo aí é possível conquistar. Eu não estou dizendo que é fácil, nem do dia para a noite você vai fazer, mas é possível. Por quê? Porque por que não ter as duas coisas? Trabalhar no digital, viajar por todos os países sem se preocupar em pagar aluguel. Por que não ter as três coisas agora? Bota, não é até duas, botar três, né? Por que não ter? O que é que eu preciso fazer? Como eu faço para ter tudo isso? Então, o segredo está no como. Se você começar a pensar como, você vai começar a entender que existem maneiras, existem meios de se alcançar. E aí o autor ele continua e diz assim, ó, mas para poder alcançar isso, para poder viver essas duas situações, de alcançar as duas, por que não as duas? É preciso primeiro você ter uma mudança de mentalidade. Esse é o primeiro ponto que o autor fala na próxima página. Ele diz assim: olha, nos meus tempos de vaca magra, ou seja, quando eu não tinha dinheiro, a minha mentalidade era diferente, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista. Isso, milhões de pessoas, olha, milhões de pessoas fazem isso. Vou dar um exemplo aqui hipotético. Um carro passou e ralou em você. Quem foi o culpado? E aí? Vamos lá? Um carro, você está dirigindo, passa um carro, ralou no seu carro. Quem foi o culpado? Depende, né? Depende Sim. do quê? Depende se quando ele passou tivesse mal posicionada, porque também eu tenho que dirigir com prudência. Porque quando eu fiz a prova do Detran antes de fazer, a gente estuda as normas, tudo, e a gente tem que ter uma direção defensiva. Eu posso estar mal posicionada quando ele foi fazer a ultrapassagem. Tudo depende. Se a culpa foi minha, de fato, ou dele. Eu vou dizer uma coisa que é real. Carlos, que anda muito na rua, vai ter muito mais propriedade para falar comigo. Mas eu vou dizer que uma coisa que é real. Independente se você está certo ou se está errado, cada um vai defender o seu ponto de vista. É isso que ele está dizendo. Olha, quando eu tinha uma mentalidade pobre, quando eu tinha essa mentalidade pobre, quando eu tinha isso aí, eu defendia, eu brigava, eu entrava em discussão. Eu saía nos tapas, eu arengava, eu fazia, eu matava, eu fazia qualquer coisa. Por quê? Para defender o meu ponto de vista. É isso que acontece com milhões de pessoas. Tu acha que quando está no trânsito, você está no certo, o outro cara vai defender o seu ponto de vista? Não, ele vai defender o dele. Não importa se você está certo e que ele esteja errado. Cada um vai defender o seu ponto de vista. Quando você entra já na discussão pronto para defender o seu ponto de vista, já deu errado. É aqui que o autor está dizendo, para você ter as duas coisas, primeiro, você tem que mudar a sua mentalidade. Para ter e viver grandes coisas em abundância, primeiro você tem que parar de defender sempre o seu ponto de vista, porque todo mundo está brigando, sempre dizendo, não, pô, é assim, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, é não sei o quê. Por quê? Porque cada um vai brigar pelo seu. E aí o autor diz, quando eu era pobre, nas vacas magras, eu entrava e eu fazia o seguinte, meu objetivo era defender meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria, no caso aqui do que ele fala de exemplo, mas ele está dizendo que eu entraria para defender meu ponto de vista. Aí mais para baixo ele diz assim, eu já entraria nessa discussão partindo do princípio de que só vai haver um vencedor. Quando você entra com a ideia de defender o seu ponto de vista, na sua mente já está dizendo logo, só vai sair daqui um cara que é vencedor. Mas aí ele diz, e por que não ter as duas coisas?
Caramba, agora ficou tudo, ó. Se eu largar se eu parar de defender sempre o meu ponto de vista e começar a analisar o todo, por que não ter as duas coisas? Por que não estar certo e ao mesmo tempo negociar com a pessoa para que ambos saiam bem? Para que ele não me agrida no trânsito, para que eu não piore ainda mais a minha situação. Por que não ter as duas coisas? Agora faz mais sentido entender por que ter as duas coisas. Primeiro, para ter as duas coisas, você precisa mudar a sua mentalidade. Brigar pelo seu ponto de vista não vai trazer as duas coisas. Quando você briga para ver quem é que está certo, porque na maioria das vezes é saber quem é que está certo. Cara, pode ambos estar certo. Já aconteceu de, em algum acidente, você perceber que ambos estavam certos e que foi uma fatalidade? Porque fatalidade é isso, ninguém está errado, foi uma fatalidade, de repente aconteceu, mas ambos estavam certos. Mas se você partir, não, eu estou certo, acabou. Essa reflexão ela é muito profunda, ela é imensamente profunda. Porque começa a mexer agora com o quê? Com o seu ego, com o meu orgulho. Eu preciso defender o que é meu. Vou defender o que é meu. Eu disse, olha, não tenho nada contra em defesa do que é seu. Só não entra com a mentalidade de que só vai haver um vencedor. Aí o autor ele diz assim, olha, depois que eu mudei a minha mentalidade, ele diz, no entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberta. Veja que mudança de paradigma, uma mudança incrível. Eu já entrei com a mentalidade completamente aberta. Não é só o meu ponto de vista, não é só a minha verdade, não é só o que eu acredito, não é só as minhas dores. Como é que eu consigo as duas coisas? Esteja completamente aberto. Esteja completamente aberto. De repente, uma pessoa vai negociar com você e vai dizer assim, cara, eu só posso pagar isso. Aí você já entrou com a mente fechada, diz, então não dá para mim não. Esteja aberto. A pessoa diz, eu só posso pagar isso. Aí você já pensa, beleza, ó, eu vou fazer o seguinte, tu paga isso e me dá mais um percentual, ganhei 2 vezes. Esteja completamente aberto. Porque se você for defender sempre o seu ponto de vista, a sua verdade, vai dar ruim em algum momento. E você não vai conseguir as duas coisas. Não vai dar para conseguir as duas coisas. O autor, depois, ele traz de novo mais um exemplo da vida dele, e no final dessa página 124, ele diz o seguinte: quando eu coloquei na minha mente, ele diz eu quero comprar uma coisa, mas só quero pagar até X. Por que não ter as duas coisas? Porque eu não posso conseguir algo que eu quero pagando o valor que eu quero. Quando ele já entrou na mente com a possibilidade de dizer assim, eu quero as duas coisas. É como aquele ditado, né? Eu quero juntar o útil ao agradável. Eu quero as duas coisas. Mas eu tenho que estar com a mentalidade aberta. E aí o autor consegue mais uma vez e ele diz, mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Ele já entrou com essa intenção de obter as duas coisas. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Ontem e hoje, eu negociei com 2 clientes diferentes. Ontem, eu já entrei com a intenção de ganhar um valor fixo mais bônus por venda. Eu já entrei com essa intenção na conversa. O que foi que aconteceu? Fechei exatamente isso. Um valor inicial, um valor fixo, mais percentual.
3 coisas. Mas eu já entrei com a intenção de estou aberto e pronto para fazer as 2 coisas acontecerem. Hoje de manhã, também estava na negociação, já fui pronto para ter as 2 coisas. E consegui de novo. Mas eu não entrei fechado. É o que eu quero. É do jeito que eu quero. Não. Eu queria um percentual. Mas eu fechei com um percentual menor. Mas se eu não fechei, eu não saí ganhando as 2 coisas. Eu saí perfeitamente feliz porque eu fiz as 2 coisas. Mas eu não fui fechado, eu não fui taxado, eu não fui o do jeito que eu quero, é a minha verdade, ou só vai sair daqui um vencedor. Não, todo mundo tem que sair feliz no negócio. E você tem que estar aberto. Então, para você viver as 2 coisas, para você ter sempre as 2 coisas, o autor diz, olha, a partir de hoje, começa a adotar. Como eu faço para ter as 2 coisas? Como eu faço? Sabe, tem uma frase na questão amorosa que diz assim: ou você tem sorte no amor, ou você tem sorte no dinheiro, né? Não dá para ter as 2 coisas, né? Esse ditado rola muito, né? Não dá para ter as 2 coisas. Por que não dá para ter as 2 coisas? Por que não? Aí você troca e diz assim: como eu faço para ter as 2 coisas? Pô, sorte nos negócios, azar no amor. Ou então sorte no amor, azar nos negócios. Por que não ter sorte no amor e sorte nos negócios? Por que não ser bem-sucedido nas 2 áreas? Como eu faço para ser bem-sucedido nas 2 áreas? A pergunta é: como você faz para ser bem-sucedido naquilo que você quer, sem abrir mão do outro que você também quer? Como fazer as 2 coisas? A Edline, quando a gente estava conversando, a Edline disse assim: pô, eu quero, né, a minha liberdade de poder trabalhar para um monte de empresas. Eu disse assim: então, como você pode conseguir trabalhar como híbrido? Passar um tempo em casa e passar um tempo na empresa. Como eu consigo isso? É a partir do como. Como é que eu consigo isso? Aí você vai criar as estratégias. Você vai pensar nos modelos, nas estratégias e vai em busca das 2 coisas. Agora, se você não tiver aberto, você vai viver numa só. Por quê? Porque a primeira coisa vai dizer, ele não vai querer não. Ó, menino, se eu fosse tu, nem ia falar com ele. Vai querer nada. Ó, um monte de gente já tentou isso, ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu porque não tinha a mentalidade que você tem. Por isso que não conseguiram. Mas você tem uma mentalidade diferente. Isso Então você vai mesmo. conseguir. Entende? Mas tem que estar aberto. Quer ter as 2 coisas? Esteja aberto. Já entre com o pensamento, eu quero as 2 coisas. Massa. Nós já vimos isso lá atrás, dizer que é o poder daquilo que você acredita. Botou na mente, acabou. É poderoso. O invisível é poderoso. E o invisível vai fazer você viver o visível. Então, se eu já botei na minha mente, tudo vai trabalhar para convergir para eu conseguir aquilo. A Ovelhinha foi comprar uma penteadeira, conseguiu um cliente. Por que não ter as 2 coisas? Por que não ter as 2 coisas? Vem que massa. Vem que top. Mas eu preciso ter a mente aberta para pensar nisso. Eu preciso estar com a minha mente aberta para negociar. Eu preciso estar com a minha mente aberta. Eu não posso chegar lá achando que é do meu jeito. Não, eu tenho que estar com a minha mente aberta. Mas eu tenho que ir com uma intenção pronta. A intenção tem que ser. Tá aqui, ó.
Eu quero as duas coisas. A forma vai ser negociada, mas as duas coisas você vai conquistar. De repente você cede um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali. Ou perde um pouquinho aqui e ganha ali. Mas as duas coisas. Faz sentido, pessoal? Sim, faz sentido. Faz sentido, sim. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você pudesse fazer o seguinte. Gostaria que você analisasse hoje, passasse o dia hoje analisando. Olhe tudo que você está fazendo, da forma que você está fazendo, todos os seus negócios, tudo que você almeja. E no final do dia, pegue um caderno, pegue um papel, pegue qualquer coisa e escreva lá como eu posso ter as duas coisas. Quando você fizer isso, eu tenho certeza que na sua mente vai começar a aparecer um monte de opções. Ah, eu poderia fazer isso, porque isso atrelado com isso dá certo. Olha, isso aqui. Isso são as estratégias. Mas você precisa primeiro parar e ver, poxa, eu quero o que mesmo na minha vida? Para eu ter duas coisas, eu primeiro preciso querer duas coisas diferentes. Então, no final do dia, dá uma analisada em como você está fazendo, como você está trabalhando, como é os seus negócios, como é a forma como você tem trabalhado e pensa, como eu posso ter as duas coisas? Beleza? Fechado? Combinado. Ok, combinado. Massa. Então, Combinado. obrigado, pessoal, mais uma vez, por mais esse dia maravilhoso. Obrigado aí pela prova social. De dizer, eu comecei triste para você entender que se você me vê de um jeito, vai impactar a sua vida. Se alguém lhe vê de um jeito, vai impactar os seus negócios. Então, se mostre da forma que as pessoas precisam ver, não da forma que você está. Às vezes a gente está cabisbaixo, mas eu preciso estar vibrando para que ninguém veja que eu estou ido. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço, desejo sucesso para todo mundo que Obrigada. hoje. Amém? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.